Olá, tudo bem, nono ano? Vamos corrigir nossa atividade sobre números irracionais e reais, certo? Eu estou aqui com o nosso livro na página 22. Questão número 1. Observe o que a professora está falando. É possível demonstrar que a raiz quadrada de um número natural é racional quando esse número for quadrado perfeito e irracional quando não for um número quadrado perfeito. De acordo com essas propriedades, indique a qual conjunto cada raiz quadrada a seguir pertence e ao conjunto se é do racional ou do irracional. Muito bem. Vamos lembrar dos números quadrados perfeitos. Todos aqueles números que possuem raiz quadrada exata. Eu, na aula anterior, coloquei para vocês os números quadrados perfeitos até, acho que, 225, que foi 15. Mas vocês podem ir fazendo as continhas e encontrando os outros, né? Vamos ver os mais conhecidos, né? Observe aqui. Raiz de 25, eu consigo extrair? Sim, é 5. Se eu consigo extrair a raiz quadrada exata do número, então ele é racional. Conjunto Q. A raiz de 60, eu não conheço essa raiz exata. Vai dar um número decimal, infinito, não periódico. Então, se eu não conheço, eu não consigo extrair, ela é irracional. Raiz de 200, também irracional, eu não sei ela exata. Raiz de 169 eu consigo fazer, é 13, então é um número racional. Isso quer dizer que 25 e 169 são números quadrados perfeitos. Aqui, a raiz de 100 é 10. Se eu extrair a raiz de 100 deu exata, então ele é um número racional. A raiz de 150 eu não consigo extrair, então irracional. E assim a gente termina a primeira questão. Vamos agora à questão número 3. Também está na mesma página. A medida da altura da figura de um triângulo equilátero, cujo lado mede 2, corresponde à unidade de medida de comprimento utilizada no número irracional raiz de 3. Podemos afirmar que esse número está compreendido entre... Primeiro, vamos ver. Eu desenhei aqui para vocês um triângulo, estou dizendo que ele é equilátero. Qual é a característica do triângulo equilátero? Possui os 3 lados com a mesma medida. Então, isso quer dizer que esse lado mede 2, esse 2, esse 2. A altura do triângulo, que vai do ponto mais alto ao ponto mais baixo, a questão disse que é a raiz de 3. E ele quer saber onde é que fica localizada a raiz de 3. Bom, existem alguns bisuzinhos matemáticos. A raiz de 3 é um número muito utilizado. Ele é aproximado a 1,7. Então, se você utilizar uma calculadora para calcular a raiz de 3, você vai encontrar um número próximo de 1,7, com algumas casas decimais, certo? Então, nessa questão, realmente, a gente teria que fazer ela pela calculadora ou sair fazendo por tentativa. Se a raiz de 3 é aproximada a 1,7, então, a letra A já está descartada, não pode. Poderia ser a letra B ou a letra C. Aí, como foi que eu fiz para poder encontrar? Eu peguei a letra B, já que a letra A não pode, e fui fazendo as contas. Poderia ser um número entre 1,73 e 1,74. E por incrível que pareça, eu fiz essas contas e deu certo logo da primeira tentativa. Mas vamos fazer aqui, ó. Como a gente vai fazer? 1,73 vezes 1,73. Você faz a conta. Vamos ver se dá para enxergar aqui, né? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 7, 21. Sobe 2. 3 vezes 1, 13. Mais 2, 5. 7 vezes 3, 21. Sobe 2. 7 vezes 7, 49. Mais 2, 51. 7 vezes 1, 7. Mais 5, 12. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 1, 1. E aí a gente soma. 9. 1 mais 1, 2. 1 mais 5, 6 e 3, 9. 2 mais 7, 9. 1 mais 1, 2. Ok? Aí vamos contar as casas decimais. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. Então, esse número aqui, né? Ele vai, ao quadrado, ele vai ser, depois do 2, 2,99, fica próximo do 3, certo? Aí eu vou fazer a mesma coisa com 1,74. 1,74 vezes 1,74. Fazendo as contas para ver se fica próximo do 3 ou se ainda fica distante. A gente já está vendo que vai ficar próximo. Aí aqui a gente vai fazer essa conta. 4 vezes 4, 16, sobe 1. 4 vezes 7, 28, mais 1, 29. 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. 7 vezes 4, 28, sobe 2. 7 vezes 7, 49, mais 2, 51. 7 vezes 1, 7, mais 5, 12. Agora a vez do 1. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 1, 1. 6, 9 mais 8, 17. 1 mais 6, 7 mais 1, 8. 8 mais 4, 12. 1 mais 2, 3 mais 7, 10. 1 mais 1, 2 mais 1, 3. Contando as casas decimais, 1, 2, 3, 4. Aí você vem aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, olha, 1,73 ao quadrado deu 2,9929. E 1,74 ao quadrado deu 3,0276. Portanto, esse número aqui, ó, é maior que 2, menor que 3. Se eu extrair a raiz do 3, vai dar aproximado esses números. Vai ficar entre um e o outro. E a resposta correta é a letra B de bola. Agora, gente, nós vamos para a próxima questão. Essa próxima questão é bem interessante, dos conjuntos. Vou apagar aqui para a gente dar uma olhadinha. Página 24, tá bom? Questão 1 da página 24. Dados conjuntos. Conjunto A, B, C, D, E. Onde o conjunto A é igual a menos 5, 3, 12, menos 69. O conjunto B é raiz de x tal que x pertence aos naturais. Conjunto C, raiz de 5, 1,3 menos 15, 3,78, 7 sobre 9. Letra D, conjunto D, 1, 3, 5, 7, 9, 11 e 13. E o conjunto E, 1 sobre x, tal que x é diferente de zero e x pertence aos inteiros. Vamos estudar esses casos. De acordo com esse conjunto, nós vamos usar o símbolo está contido ou não está contido. A letra A. Conjunto D está contido nos naturais? Aí eu vou trazer aqui conjunto D para vocês observarem. Quem é o conjunto D? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. São os números naturais? São sim, gente. Então, o conjunto D está contido nos números naturais. A letra B. Conjunto B está contido nos inteiros? Vamos olhar o conjunto B. Conjunto B diz raiz de x, raiz de um número, tal que esse número pertence aos naturais. Aí eu pergunto a você, todo número natural possui raiz quadrada que está contido nos reais? Aliás, nos inteiros? Aí vai dar errado. Por quê? Se eu for extrair a raiz quadrada de 1, 1. Boa. Raiz quadrada de 2 já não vai ser um número inteiro, vai ser um número irracional. A raiz quadrada de 3 é irracional. Se for a de 4, vai dar 2, mas nem todos. Então, por isso, como não são todos os números naturais que têm raiz quadrada exata que está contido nos inteiros, eu digo que não está contido. Tem alguns que sim, mas outros não. Então, como não são todos, não está contido. Letra C.
Conjunto C pertence ou pertence, ó, gente? Está contido nos reais, eu confundo muito. Pertence é quando é elemento. Conjunto C está contido nos reais, vamos olhar para o conjunto C. Ó, irracional, racional, inteiro, racional, racional. Todos os elementos de todos os conjuntos pertencem ao conjunto dos reais. Então, o conjunto C está contido, todos os elementos que tem lá está contido nos reais. Letra D. O conjunto A está contido nos irracionais. Vamos ao conjunto A. Conjunto A. Menos 5, 3, 2 e menos 69 são os números naturais inteiros. Está contido nos irracionais? Não está contido. São números naturais inteiros. Então, escrevo, não está contido. Assim, ó. E, para fechar, a letra E. Conjunto E está contido nos racionais. Vamos ao conjunto E. 1 sobre x. Então, eu vou dividir 1 por um número qualquer. E esse número precisa ser diferente de zero. Lógico, a gente não pode dividir um número por zero. Esse número pertence aos inteiros. Quando eu divido um número por qualquer, um por qualquer número, ele vai pertencer ao conjunto dos inteiros. Aliás, é racional que está lá, viu? Conjunto dos racionais, se fosse inteiros, não. Então, pertence ao conjunto dos racionais? Pertence sim. Se esse x for inteiro e eu colocar aqui, por exemplo, menos 5, 1 dividido por menos 5, vai dar racional. Se eu colocar 4, 1 dividido por 4, vai dar racional. Então, está contido sim nos racionais. Aí fica assim a nossa resposta. Vou apagar aqui para fazer a próxima questão. A próxima questão é a questão 2. Ele pede que a gente utilize uma calculadora para resolver. Vamos tentar fazer aqui da melhor forma, né? Represente no caderno uma reta numérica e indique nela os números do quadrado. Para isso, utilize a calculadora e arredonde esses números ao décimo mais próximo. Raiz de 11, 5,92 com período, 8 sobre 9, menos raiz de 3, menos raiz de 5, raiz de 2 e menos π sobre 4. Primeira coisa que vocês têm que fazer é procurar o decimal mais próximo, uma casa decimal mais próxima de cada um desses números. Então, vamos ver. Vamos começar pela raiz de 11. A raiz de 11 é aproximada 3,3. 8 sobre 9, se eu dividir 8 para 9, vai dar um valor aproximado 0,9. Raiz de 3. Passando a calculadora a raiz de 3, vai dar um valor aproximado 1,7. Então, aqui é menos, ó, menos 1,7. Raiz de 5. Se eu extrair a raiz de 5, vai dar um valor próximo de 2,2. Como é negativo, menos 2,2. A raiz de 2 é próximo, nenhum exato, é próximo 1,4. E dividindo o menos π por 4, vai dar próximo de menos 0,8. Agora, a gente vai fazer a reta numérica e colocar esses valores. Reta numérica. Fazer aqui a reta real. Eu vou precisar de valor até próximo do 6, porque tem 5,92 ali na frente. Zero. Pronto. Vamos ver se dá pra gente colocar aqui. Vocês vão fazer aí no caderno de vocês uma reta até o número 6, positivo.
Ó, 3,3 fica depois do 3, mais ou menos aqui. Então, nesse ponto, eu vou colocar a raiz de 11. 5,92, depois do 5, próximos do 6. 5,92 com período, nesse ponto aqui. 0,9, próximo do 0, antes do 1. É 8 sobre 9. Menos a raiz de 3 vai ser menos 1,7. Então, menos 1,7 entre o menos 1 e o menos 2. Bem aqui. Menos a raiz de 3. Menos a raiz de 5, menos 2,2. Então, menos 2,2 vai ficar mais ou menos aqui. Antes do menos 2. Menos a raiz de 5. A raiz de 2 é aproximada de 1,4, mais ou menos aqui. E menos π sobre 4, menos 0,8, mais ou menos aqui. E agora a gente tem nossa reta. Vou postar aqui para vocês visualizarem ela todinha, ver se dá para ver. Aí. Muito bem. Vamos agora para a última questão. Nossa última questão está na página 25. Observe o diagrama a seguir. Tem um diagrama, conjunto Q. Aí os irracionais aqui do lado. Todos eles são reais. Dentro do conjunto Q, nós vamos ter conjunto Z, que é os inteiros, e dentro do conjunto Z vamos ter os naturais. Pronto. E agora eu vou representar os elementos. G, H, C. Aqui dentro o ponto A, ponto D, ponto B, E e o F. Observe o meu desenho, tá, galerinha? Vocês devem fazer um desse aí no caderno de vocês. Certamente vocês já fizeram, né? As letras A e B representam números inteiros. Nós vamos olhar para a letra A e a letra B. Letra A está nos naturais, letra B está nos inteiros. Só que os naturais também pertencem aos inteiros. Então, na letra A, sim é a resposta. A e B são inteiros. Letra B. A letra E corresponde a um número que pode ser expresso como uma razão de dois números inteiros. A letra E. Eu posso dividir qualquer dois números inteiros e dar esse E? Podemos sim. Por quê? Essa é a definição de números racionais. Números racionais são aqueles escritos na forma de fração de números inteiros. Então, o E, sim. Ele pode ser escrito na forma de fração de números inteiros. E a letra G? A letra G é irracional, então ele não é racional, não pode ser escrito na forma de fração. A letra G, a resposta é não. Aí vem a letra C. Escreva um possível número correspondente a cada uma das letras indicadas no diagrama. Vejam bem, aqui eu vou escrever alguns números, mas não necessariamente vocês têm que fazer o mesmo, tá? A, B, C, D, E, F, G e H. A é o número natural. Eu vou colocar aqui, deixa eu ver, 21. O B é um número inteiro negativo. Vou colocar menos 13. O C também é inteiro negativo. Vou colocar menos 100. O D é um número inteiro negativo. Também vou colocar menos, deixa eu ver, 35. O E é um número racional que não é natural e nem é inteiro. Pode ser um decimal, pode ser uma dízima periódica, pode ser uma fração. Eu vou colocar 1/5.
O F também, só que eu vou colocar aqui uma dízima, 0,3 uma dízima. O ponto G é irracional. Pode ser o π, pode ser a raiz de 7. Vou colocar aqui o π no H, que é a mesma coisa, também irracional. Pronto. A letra D, com base no diagrama, elabore uma questão e troque com o colega para que resolva. Infelizmente, nos momentos que nós estamos vivendo atualmente, a gente não pode ter contato físico com os nossos colegas para fazer essa questão. Então, gente, a gente vai ficando por aqui. Um grande beijo, espero que vocês corrijam atentamente, comentem suas observações. Fiquem com Deus, até a próxima.